Lefi eswede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje vamos falar por que foi destruído o primeiro templo. Que a gente fala muito, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas vamos entender o porquê da exortação, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, que foi a orientação. Oséias foi um profeta contemporâneo sobre o qual Deus levantou para profetizar em Israel, e Deus usou a própria vida dele para repreender as atitudes, não só do povo, tá? Mas as atitudes de sacerdotes, daqueles que deveriam ser e dar exemplo, e não eram ilibadas as suas ações. E o porquê Deus usa de uma maneira grotesca, segundo a visão deles naquele período, para chamar bem a atenção da relatividade, da distorção, de que eles viviam, de quando e como eles adoravam, e a oportunidade que era dada, a qual Deus sempre dá ao homem, mas o homem rejeita. O homem sofre e padece, sofre porque merece, em não querer aceitar hoje o sacrifício de Deus em Jesus Cristo, a qual veio no mundo para consertar aqueles que podem, que querem, que devem retornar para o princípio do que Deus quer para o homem. Bom, nós usamos muito, nós, entre aspas, usamos muito, Oséias 4, 6, né? Faltou conhecimento, usamos muito o versículo 3 do capítulo 6, conhecemos e prosseguimos em conhecer, mas nós vamos entender um pouco. No primeiro capítulo do livro de Oséias, diz que a palavra do Senhor foi dita a Oséias, filho de Beeri, no dia de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Né? O princípio da palavra do Senhor a Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituição, filha de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviaram do Senhor, e foi e tomou a Gomer, filho de Blaim, e ela o conheceu e deu-lhe um filho. E disse o Senhor: põe-lhe o nome de Izreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Izreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será que naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel, e torna ela a conhecer e dar à luz a uma filha, e disse: põe o nome de Ruama, porque eu me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, como tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvará pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelo cavalo, nem pelos cavaleiros. E depois de haver o desmando de Lo-Ruaná, concebeu e deu à luz a um filho, e ele lhe disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós
não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e não pode medir nem contar-se. Acontecerá que no lugar aonde se lhes dizia, vós não sois meu povo, e sereis dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e as filhas de Israel ajuntarão-se, congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia em Israel. Bom, no capítulo 2 de Oséias, aí dá a continuação da repreensão, né? Dizei os vossos irmãos, a mim e a vossa irmã Ruamá, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, e desvie dela a sua prostituição da face e os seus adultérios entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e mate a sua sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve e se tormento, porque diz, irei atrás dos meus namorados, e me não darão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo, a minha bebida. Isso está falando da prostituição espiritual do povo de Deus, do povo de Israel, deixando o Deus único e verdadeiro e indo a Deus de pedra, de pau, deuses de outras nações, a qual é sabido pela permissão de Salomão das alianças feitas para não haver guerra no seu reino, permitiu que suas princesas trouxessem-lhe os seus deuses para adorar, e toda essa distorção poluitiva, ela permaneceu em Israel. Mas Oséias é levantado para demonstrar com a sua espiritualidade, para que o povo olhasse o exemplo da vida física dele como um sacerdote, como um profeta, como um homem que tinha que viver na pureza e estava vivendo em prostituição. E para comparar a distorção física, para demonstrar o lado espiritual, da prostituição espiritual, que foram a prostração a deuses que não são deuses. Eram deuses de pau, de pedra, de bronze, de ferro e etc. O terceiro capítulo é onde diz, o Senhor disse, vai a outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo. Aí diz, adultera como o Senhor o ama, os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam os bolos de uvas, e as comprei para mim por 15 peças de prata, um homer de cevada, um homer e meio homer de cevada. E lhes disse, tu ficarás comigo muitos dias, todos, e não te prostituirás, nem será de outro homem, assim quero ser sempre para ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sempre, né? Eles sacrificavam, mas estavam sem sacrifício e sem estátua, sem ofode e sem terafins.
Aí diz que depois tornarão os filhos de Israel a buscar o Senhor, o seu Deus, e a Davi, o seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Bom, o exemplo é dado para, ainda que a prostituição espiritual permanecesse, a fidelidade de Deus para com os seus, ela é imutável. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus demonstrando isso, que ficaria com eles. Tudo é um retorno de reconhecimento. E aonde que no capítulo 4 há essa distorção, né? Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa do quê? Da sua impiedade, da sua ignorância e a malícia do povo em toda essa situação de adorar deuses que não são Deus. E vai dizer aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem há benignidade, nem há conhecimento de Deus na terra. Essa mesma posição distorcida mostra aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, diz assim: veio a visão de Isaías, filho de Amós, ao qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ouve, céu, presta tu ouvido, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu Deus não me entende. Aí ele diz: ai das nações pecadoras do povo, carregado de iniquidade da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Então aqui, do versículo que nós estávamos falando, o porquê? Só prevaricaram, mentiram, mataram, furtaram, adulteraram, havia homicídio sobre homicídio, a terra estava se lamentando, estava se desfalecendo, os animais do campo, o céu, as aves, os peixes do mar. E diz que não havia, todavia, ninguém qualquer que repreendia o seu povo, como o que acontece com o sacerdote. Aí diz que por isso cairá de dia, o profeta contigo cairá de noite, destruirei a tua mãe, ou seja, aquela prostituição. Aí diz aqui: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento? Não, está aqui, ponto e vírgula. Porque tu rejeitaste, como eu acabei de ler lá no livro do profeta Isaías, que o boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura, mas ele diz: o meu povo não tem conhecimento de mim. Rejeitaste o conhecimento. Aí aqui a sentença decretada: eu também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecerei do Senhor teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Por quê? Será que o dia de hoje também está sendo indiferente? Se alimentaram do pecado, do povo, da maldade deles, do desejo ardente que eles tinham, né? Comeram, se fartaram da luxúria, se multiplicaram e deixaram de olhar para o Senhor. Hoje também não é assim, eles querem bênção material, eles querem só usar o nome de Deus, usar Deus, e acha que estão passando batido, e acha que essa incontinência, que eles lá usavam vinho, que tira a inteligência, mas hoje a incontinência que tira a inteligência é a distorção
da barganha que tentam fazer através de campanhas, que Deus não se deixa se corromper, mas o que é pregado, o que adulteram hoje, ensinam hoje, é para se desviarem dessa situação real e se prostituem adorando indiretamente ao Deus que não é Deus, né? A Mamon, indiretamente, que é o que eles ensinam, o Deus da prosperidade, esses bonitinhos aí, compacto com a maçonaria, salafraios enrustido, desapercebido para quem não busca ter conhecimento. No capítulo 5, continua: ouvi, sacerdote, e escutai, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque vós pertenceste a esse juízo, visto que foste um laço para Mispá e rede estendida sob Tabor. Os transviado tem destruído ao profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Aí, aonde se pregam, se distorce o que está aqui. Mas a repreensão é no capítulo 6. Vinde, tornemo para o Senhor nosso Deus, porque Ele despedaçou e nos sarará. Faz a ferida e Ele liga. Aí diz: depois de dia nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Isso aí também está incutido, tá? A promessa da vinda de Jesus que veio, João 1, 11, 12, e veio para os seus não recebeu, mas do quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso foi uma promessa já anterior, profetizada para o futuro e acontecimento. Agora diz aqui: para aqueles dias e os dias odiernos, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. A exortação é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por quê? Quem deveria estar ensinando, orientando, não estava fazendo. No capítulo 7 diz: sarando eu Israel, se descobrirá a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam falsamente. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba fora, e não dizem no seu coração: eu me lembro de toda a maldade. Agora, pois, os cercarão, as suas obras diante da minha face estão. Ou seja, não adianta. Os adultérios, mentira, os invoque a deuses estranhos, os pactos luciferianos, enrustidos, não adianta. O capítulo 8 vai dizer que o castigo estava próximo e veio. Diz: toca, pois, a trombeta, e ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei, e a mim chamaram: Deus meu, nos dias de Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu, eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipe, mas não o soube. Da sua prata, do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos.
os teus bezerros, a Samaria, foi rejeitado diante da minha ira. Acendeu contra eles, até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel, um artifício fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semear o vento, cegarão tormenta. Não há seara, a erva não dará farinha, e ceder, e tragar aos estrangeiros. No capítulo 9, continua dizendo ainda do pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegre, Israel, em saltar como povo, porque te foste o teu Deus como uma meretriz. Amarás a praga sobre toda a tua eira do trigo, a eira do teu lagar, não se montarão, o mosto se faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, na Síria comerão comida imunda, não derramarão vinho perante o Senhor, nem mais as suas ofertas serão pelas suaves, o seu sacrifício para eles serão como pão de pranteadores, tudo que deles nascerem seriam imundo, porque o seu pão será para o seu apetite, e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Era a pergunta, quando eles estivessem lá no cativeiro, presos na sua ignorância espiritual. No capítulo 10 vai falar que a vide frondosa dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas, e o seu coração se dividiu, por isso serão culpados contra os seus altares, destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão, não teremos rei, porque não teremos o Senhor, pois não faria rei. Multiplicaram as palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo como a erva peçonhenta nos regaços do campo. Ou seja, na hora do aperto, o ser humano sempre lembra de Deus, fala em Deus. Falar com Deus, buscar a Deus na hora do sufoco é fácil, todo mundo quer. Mas obedecer é que é meio complicado. No capítulo 11 vai falar de Israel quando era menino, ele amou, quando ainda do Egito chamou como seu filho. Mas o chamou assim, diante da sua face. E eles sacrificaram a Balaíns, queimaram incenso, as imagens esculpidas. Todavia, diz que ele ensinou a andar em Efraim, tornar pelos braços, mas conheceram o que os curvavam. Atraído com cordas humanas, com corda do amor, fui para eles com o que tinham o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. O versículo 5 diz, não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusou a se converter. Ou seja, para o Egito ele não voltaria mais, para aquela escravidão do Egito. Mas lá para a Síria, eles seriam cativados. O capítulo 12 vai falar que o Senhor também com Judá tem uma contenda, e castigará Jacó segundo o caminho, segundo as suas obras, o recompensará. E no ventre, diz que ele pegou no calcanhar do seu irmão pela sua força como príncipe. Houve com Deus, contendeve com Deus, e como príncipe lutou com um anjo, prevaleceu, chorou, suplicou em Betel, e ali o achou, e falou com ele, assim como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, é Deus memorial. Tu, pois, me converte ao teu Deus e guarda a beneficência e o juízo.
e em teu Deus espero sempre. Ou seja, vocês sabem que aqui foi quando Jacó também, no desespero, retornando lá da casa do seu genro, do seu sogro, perdão, ele envia as mulheres na frente, quando ele teve que se encontrar novamente com seu irmão, retornando para a sua terra, e ele busca a Deus, mas diz que todo o seu processo, desde o ventre, e já havia essa guerra, já havia essa busca, e ali diz que ele suplica, ele chora, até obter a resposta de Deus. Assim também somos nós, quando queremos alguma coisa de Deus, nos fazemos humildes. E alguns, quando recebem, logo depois que recebem, não que Deus não saiba, que as bênçãos do Senhor para a nossa vida são que enriquecem, não acrescenta dor. E muitos buscam na hora que precisam, que querem, e depois se afastam, mas procura os seus maus caminhos. Como diz o capítulo 13, quando Efraim falava e tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram o pecado. Da sua prata fizeram sua imagem de fundição seus ídolos, segundo o seu entendimento, e toda a sua obra de artifício, dos quais dizem os homens que sacrifiquem e beijem o bezerro. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerá outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. Você vê que Deus está sempre pronto a querer dar a promessa, não só para Israel, mas aqueles que ele busca, amo que me buscam, e de madrugada me acharão. Isso aí é uma palavra salomônica, mas hoje há uma distorção em tudo isso. No capítulo 14, que termina aqui, aí diz: quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba. Por quê? Os caminhos do Senhor são retos para o justo, andarão nele, mas os transgressores nele cairão. Isso está aqui, Oséias 14, versículo 9. Agora, amado, quando fala, lhe faltou conhecimento, foi porque eles rejeitaram. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não foi por falta de orientar, de falar, não. É porque eles rejeitaram, eles negligenciaram, eles se deixaram se dominar. Então, não foi porque não tinham conhecimento, orientação dada. A palavra foi que permaneceram no erro, mas a orientação foi que deveríamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa foi a orientação dada por Deus a ele e é para nós. Para termos um maior entendimento, tudo isso foi causado, conforme eu falei, nos tempos salomônicos. E essa distorção, ela resplandeceu mais ainda, Jeroboão e Roboão reinado. Um tinha a promessa de ficar com as 10 tribos, Jeroboão, dada por Deus devido às vacilações espirituais de Salomão, e Roboão ficaria com a capital para manter a fidelidade que Deus disse a Davi que não faltaria no seu trono, rei, permaneceria a sua fidelidade, assim como ele foi a Abraão, fiel a Abraão, a Isaac, a Jacó, e ele fala isso para Davi. Mas um procurou andar corretamente